Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros e tô de volta aqui com esse vídeo prometido dessa bênção de Deus. E é claro que a essa altura do campeonato vocês já sabem que eu postei um vídeo de unboxing e primeiras impressões aqui da S1 Pro. Vou deixar esse vídeo aqui bem aqui no card, se você ainda não foi lá, tem algumas informações interessantes e nesse vídeo aqui a gente vai focar numa parada mais detalhada. A gente não tá falando de qualquer caixa de som aqui, a gente tá falando de um material profissional, assim como vários outros no mercado, tá? Não tô querendo enaltecer essa marca. Então o objetivo desse vídeo aqui é para você que quer saber cada detalhe que vem aqui incluído nesse produto. A questão é a seguinte, bebê, você tá preparado? Já avisei que vai dar merda isso. Então olha só, antes de mais nada, segue o recadinho aqui. Se você curtir esse vídeo aqui, assistir até o final e achar que vale a pena, desce o like aí, um comentário que ajuda bastante na divulgação do papai. Se você quiser também, tá aí ó, convidado, pode se inscrever aqui no canal, fica à vontade, vem fazer parte da família. Não vai perder nenhum vídeo novo se ativar o sininho de notificações. É só alegria, neném. A partir de agora também eu tenho dois Instagrams aqui, um 100% dedicado ao conteúdo do canal e o outro 100% ali na minha vida pessoal, que é uma loucura. Doideira total, só não diz que eu avisei, dados os recados, vamos que vamos! Bora! Pera aí que eu quase deixei passar aqui. Eu criei um canal no Telegram. O que isso quer dizer? Quer dizer que quase todo dia eu tô lá mandando promoção, cupom de desconto, oferta especial, tudo que eu recebo de interessante das marcas eu coloco por lá, que é pra você pagar mais barato. É claro que isso custa um total de R$0 pra você, então se você quiser participar, tá bem-vindo também, falou? Então olha só, já falei demais, vamos começar aqui o nosso review. Deixando um disclaimer aqui do vídeo, várias informações que eu vou dar aqui, elas vão parecer ou até mesmo podem ser ali um pouco repetitivas com o que eu falei no primeiro, só que aqui eu vou aprofundar bem mais no assunto. Se ainda assim você quiser pular para a parte que mais te interessa, o vídeo tá dividido em capítulo, então manda ver, é contigo mesmo, tá? Só que eu recomendo, é claro, que você fique aqui o vídeo inteiro para não pegar ali nada fora de contexto e também ficar por dentro de exatamente tudo que a caixa pode oferecer. Pode ser interessante, né? Então acompanha aí. Vamos começar aqui, cara, falando do design. E por quê? Lá no vídeo anterior eu comentei com vocês que vocês podem usar a caixa tanto em pé, como aqui deitada, ó, diretamente aqui apontada para frente, como você também pode usar ela como se fosse um retorno. Ela tem um grau de inclinação aqui, então você pode usar para aquele pessoal que fica ali na frente do palco, né? Se você quiser um retorno de som, você também vai conseguir, inclusive, ó, com o logo giratório para você poder mostrar a marca, né? Fazer uma propaganda, se pagou caro. Realmente. O mínimo que você tem que fazer é tirar uma onda. Então você consegue aqui, ó, girar o logo à vontade. Agora eu vou voltar para a posição aqui para não perder o naipe do vídeo. Você pode, inclusive, olha só, colocar ela numa posição bem parecida, só que em pé. Se você quiser também, né, além de ela servir como retorno, você consegue posicionar ela de uma maneira que ela vai distribuir o som bem melhor ali, né? No ambiente vai ficar bem melhor ela estar apontada para o alto, porque o som dela nessa posição, principalmente se ela estiver ali no chão, ele vai sair melhor, né? Já que é unidirecional, você joga ele assim nessa direção, fica bem melhor para quem tá no mesmo ambiente. Já a informação que complementa essa daqui é que quando você muda esse posicionamento, essa caixa aqui, ela vai meio que se autobalancear. Então quer dizer que você não vai estar perdendo nada. Caracas. Independente da posição que ela tá, seja na vertical ou na horizontal, o som ele vai ali se adaptar à posição da caixa, o que é bem interessante, tá? E antes da gente começar aqui a falar dos botões e das funções, não custa nada lembrar que aqui na parte de cima a gente tem uma alça de transporte e embaixo você tem o apoio aqui pro tripé. Não é apoio, né? É a entrada para você colocar aquele tripé profissional de som. Bom, dito isso, vamos entrar nos detalhes aqui dos comandos que tem disponíveis aqui na parte de trás. Vou colocar nessa posição aqui porque senão ela cai, mas vamos, ó. Eita! Mas vamos lá fazer isso funcionar desse jeito aqui. Acho que vai dar certo. À sua disposição aqui você vai ter 3 canais de áudio, sendo que são só 2 aqui com essas entradas que são tanto XLR como P10, e a gente já vai entrar no detalhe disso aqui, como também você tem um terceiro canal aqui, ó, que você não consegue equalizar, mas você consegue colocar como entrada auxiliar e o seu dispositivo Bluetooth junto com o botão de volume que vem bem aqui. Desse terceiro canal aqui a gente não tem muito o que falar, né? Vamos ficar aqui só com esses dois que é o mais interessante. Eu não tô errado quando eu falo pra vocês que esse tipo de entrada aqui é bem versátil, porque você consegue usar 2 cabos de 2 estilos diferentes ao mesmo tempo. Eu acho que vale a pena também deixar um comentário aqui, eu vi na internet, tá? Eu não entendo tanto assim de áudio profissional, mas o que eu posso dizer pra vocês é que aparentemente o cabo XLR ele vai ser melhor do que o P10. Se você entende mais do que isso, vou te convidar a deixar um comentário bem aqui embaixo explicando melhor essa diferença. Você pode ter certeza que seu comentário vai ajudar muita gente, inclusive a mim mesmo. Mas vamos voltar aqui. Então basicamente aqui, além do volume, né, que é esse último que tá aqui atrás, você vai conseguir regular o reverb,
que é um tipo de eco que eu gosto bastante de colocar nas músicas. Eu acredito que os músicos também gostam muito de usar, porque eu acho que deixa o som bem mais natural. E você também vai conseguir regular os graves e os agudos. Pra mim, honestamente, é o suficiente. Principalmente porque aqui embaixo, ó, tem uma outra coisa. Esse switch aqui, ó, chama Tone Match, que vai ajudar você a regular o volume de acordo com o que você tá colocando aqui pra tocar. Então, se você tiver um violão ligado, você coloca ele aqui no meio. E se você tiver um microfone aqui pra sua voz, você coloca ele no último. E vale a pena deixar claro que se você usa algum pedal pra qualquer um dos dois, tanto pra sua voz como pro seu instrumento, o melhor que você pode fazer é colocar aqui, ó, no off, porque senão você pode acabar misturando um efeito em cima do outro e eu acho que não vai ser legal pra você, né, neném? Então, se você for usar profissionalmente, você pode colocar o seu instrumento em um, a sua voz no outro, dar aquela regulada legal, vai ficar o som filé e você manda ver. Arrasa na noite, bebê. Que demais! E só antes de eu partir aqui pro teste de som do instrumento, vamos chegar aqui na parte de baixo que tem mais coisa interessante. Aqui na parte de baixo você tem também uma saída de áudio formato P10 que você pode usar para gravar o som dessa caixa aqui ou fazer outra ligação que você queira, tá? Eu particularmente usaria para gravar, mas enfim, você pode fazer do jeito que você quiser. Essa entrada aqui micro USB é só para serviço. Você não vai usar isso aqui para nada, nem tenta, nem inventa de colocar isso aí em algum lugar, tá? Esquece que existe, que é o melhor que você faz. Aí aqui você tem essa entrada gigante para uma alimentação bivolt e olha só o que é importante é que esse switch aqui de liga e desliga, ele vai ter uma paradinha extra bem aqui embaixo. O que ele vai te permitir fazer é deixar na posição ligado para você ter ali o seu som bonitinho, tá? Você não precisa carregar a caixa, ela vai ficar ali só na bateria. Aí você pode voltar aqui para a posição do meio que ele tá desligado e se você precisar usar a caixa enquanto ela estiver carregando, para você conseguir fazer isso sem perder ali a carga, né? Você vai poder colocar o switch nessa posição aqui de baixo que ela vai ativar o carregamento rápido enquanto você usa. Então, se você estava se perguntando para que serve, tá aí a utilidade. Eu acho que é bem-vindo, mas eu não vejo por que exatamente. Talvez seja alguma parada de elétrica que eu sou um boçal nisso aí. Eu só não entendo por que isso não podia ficar meio que default, tá ligado? Se você já tá aqui na posição de ligado, por que não pode fazer isso? Por que você tem que voltar pro meio e colocar lá embaixo? Então tá aí mais uma coisa que para quem entende, tá bem-vindo nos comentários. Quero entender isso aí também. Mas a carga rápida é isso aí. Bom, eu comentei com vocês que a caixa também tem um aplicativo, né? Você tem um aplicativo pro seu celular. Só, cara, que você não consegue fazer muita coisa. Eu vou até mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que funciona. Nessa página aqui, o aplicativo te mostra qual é o produto que você tá usando no momento. Nessa parte de baixo aqui, você vai ter 3 botões. O botão do Bluetooth, o botão para você poder conectar outras caixas, que a gente vai ver aqui já já, porque você também consegue acessar das configurações. Você também consegue ver aqui a porcentagem do volume, mas eu já adianto que eu acho que isso aqui é só uma previsão, sabe? Tipo assim, ela não tem 70% exatamente. E eu tô falando isso porque eu tenho a impressão de que isso aqui só funciona de 10 em 10. Então ela pode estar entre 70 e 80, ela vai mostrar 70. E se ela tiver entre 60 e 70, ela vai ali acabar mostrando 60. Porque eu nunca vi número quebrado aqui. Então fiquei com isso na cabeça. Mas vamos lá, aqui na parte de baixo você consegue ver a música que estava rolando ou que está rolando no momento. E aqui nas configurações, olha só, você vai conseguir verificar se o produto está atualizado aqui em cima. Você também consegue modificar o nome, checar quais são as conexões Bluetooth ativas, ó, tá aqui conectado no meu iPhone e também no iPad ao mesmo tempo. Tem aqui o modo festa que eu comentei com vocês ainda há pouco. Você consegue encontrar outros produtos da Bose e conectar para fazer ali aquela mistura sensual para tua festinha. Ai, que delícia! Aí voltando aqui pro menu principal, não tem mais tantas opções. Vamos ficar aqui só com desligamento automático, o manual do usuário e informações sobre o seu produto. Fora isso, o aplicativo não faz mais tanta coisa e eu acho que poderia rolar um equalizador aqui, hein? Quase 8 mil reais numa caixa para não vir com equalizador. Beleza, a caixa tem uma qualidade suprema, mas o equalizador é sempre bem-vindo. Fica aí, né? Quem sabe um dia eles olham aqui o vídeo e aproveitem essa ideia genial, né? Não, tem que ser um gênio para pensar em botar um equalizador com uma caixa de som. Estou ficando nervoso! Olha só, fiz uma pequena bagunça aqui, mas eu vou explicar pra vocês rapidinho como é que vai funcionar esse negócio. Vocês acabaram de ver que eu tirei aqui os 2 microfones que eu deixo aqui em cima, né? Que esse aqui é o meu principal, eu tenho também o backup que tá desse lado. E eu desengavetei esse outro microfone aqui, ó. E sim, eu vou usar os 3 aqui pra captação e você vai entender por quê. Mas basicamente o que eu vou fazer é, eu vou deixar esse daqui gravando a mais ou menos 1 metro da caixa. Esse segundo aqui eu vou botar bem ali na beiradinha do meu escritório, alinhado com a caixa, ó. Eu verifiquei ali, peguei a medida laser aqui, ó, vai ficar a 1,5 metro, tá dando pra ver? Ó, vai ficar a 1,5 metro de mim e a segunda medida vai ser da caixa até lá na parede, onde eu vou ficar com esse microfone aqui, que no caso é bem mais... tem uma qualidade superior aos outros, né? Eu vou ficar a 2,6 metros da caixa. Para os interessados e para quem for ver a informação na tela, vai ser o seguinte. Os 3
3 microfones para já são da mesma marca, que é a Zoom. Esse daqui é o H1N, esse daqui é o H2N e esse daqui é o H4N. Toda vez que eu trocar de microfone, eu vou deixar essa informação na tela para vocês. E o que vocês precisam saber também é que o ganho de captação de cada um desses microfones está o mesmo, que é 50. Se você quiser ter uma ideia de comparativo, na maioria dos vídeos aqui do canal, esse ganho está em 58, tá? Não é muito longe, eu só queria deixar os três aqui bem equiparados. Com a única exceção que vai ser o H1N, esse que tá bem aqui, é o mais próximo da caixa, que eu coloquei o limitador dele ligado pra ver se não estoura, né? Tentar fazer esse milagre aí. Bom, dito isso, eu vou virar a caixa aqui pra mim, né? Porque já que ela vai ficar nesse sentido aqui, por mais que, atenção, em ambiente fechado, o teste ele sai totalmente diferente no ambiente externo. E sim, vai ter teste e comparativo externo com essa caixa aqui. Então leve em consideração que isso aqui só vale aí pra tua casa, pro teu espaço fechado. O espaço externo vai ser outra coisa, a gente vai ver esse teste muito em breve. O volume na caixa tá no talo, tá 100%, e eu vou regular tudo pelo celular e vou falar aqui nesse microfone. Por mais que esteja o caos aqui, eu acho que eu vou conseguir me comunicar, né? Então vamos que vamos. Opa! Olha eu aqui, rapaz. O que é impressionante é que o volume no meu celular tá no 0, mas como a caixa tá no volume máximo, sai o som ali. Então pela primeira vez, vamos começar aqui o teste no 0, depois a gente passa pra 30, 50 e 100%, e se eu tiver vivo, eu dou aqui a minha opinião e faço o encerramento. Vamos que vamos no 0. Vou subir agora para 30. Subindo para 50 agora. $70. É muito alto. Ah, papai. Meu Deus. Tem que começar a considerar usar protetor aqui, senão daqui a 5 dias estou sem audição. Vou deixar meus comentários para daqui a pouco, vou voltar o volume aqui para 30%, né? E vamos chegar nos 100% agora com a nossa segunda música. Vamos que vamos. Subindo para 50. Subindo para 70, me ajuda, Jesus! Ai, neném! 100%! Tá não! Que é isso? Ai, meu irmão, alguma coisa errada não está certa na minha orelha. Vou até abaixar aqui antes que eu aperte o play sem querer e daqui do lado tenho certeza que eu vou ficar surdo. Aí, rapaz, é o tiro mesmo na orelha. Mais uma vez eu vou falar o que pra vocês? Não tem comentário. Não tem. A única conclusão que eu tenho pra dar aqui é que é um som
profissional. Não tem comparação com o Party Box, pelo menos não com a 110 que eu tenho aqui, né? Vamos ver em breve com a 710. Não tem comparação com o Boombox. Não tem como você fazer esse tipo de coisa, porque você tá comparando o som profissional para um som, vou dizer assim, ó, na melhor das hipóteses, semi-profissional, ou tipo assim, o high-end da parada que você pode comprar aí na sua casa, com um valor que não é tão exorbitante quanto dessa daqui, né? Só que não tem como comparar as duas. A faixa, tipo assim, não é justo, tá ligado? É igual realmente você comparar um Porsche com um Golzinho de entrada, sacou? É o Gol bonito, tá? Não vou falar assim, um Gol velho. Mas se você tivesse um Gol do ano, tá? Um carrinho ali popular do ano, não vai ter como você comparar com o Porsche. Consegue entender? O princípio aqui é o mesmo. A gente tá falando de um produto para profissionais, o que, é claro, não vai te impedir de ter um produto desse na sua casa. Se você quiser ter, pô, show de bola. É um investimento que vai valer bastante. Mas aí, meu amigo, é só se você tiver entre 7 e 8 mil reais no seu bolso que você vai conseguir comprar e ser feliz ouvindo a música que você quiser, no volume que você quiser, mas a minha recomendação é que você use proteção na sua orelhinha, falou? Porque o negócio aqui ficou muito sério. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado desse review aqui. Eu tentei fazer o mais completo que eu pude. Eu espero que o som dessa vez não tenha saído ali estourado ou chiado de qualquer maneira. O que eu posso garantir pra vocês é que aqui, apesar de muito alto, não deu qualquer tipo de chiado ou defeito que você possa imaginar. Qualquer coisa foi em consequência aqui da minha limitação com relação a microfones. E olha que a marca é boa. Se conseguiu estourar a marca boa, rapaz, ou eu devo ser muito boçal e não sei programar esse negócio, ou se eu tiver 2 neurônios, é mais fácil considerar que a caixa realmente é espetacular, porque é. Se você tiver interesse em comprar esse produto aqui, o link vai estar bem aqui na descrição do canal, tá? Você pode usar, porque dessa maneira você não tá pagando um centavo a mais e você tá dando uma ajuda aqui, dando uma força pro crescimento do canal. Se você quiser largar um like e um comentário pra ajudar no engajamento, porra, bem-vindo, hein? Só manda ver. Mais uma vez, fica aqui o convite para você não perder os próximos comparativos, tanto dessa caixa como qualquer outra novidade que eu trago aqui, pô. Olha o esforço. Fiquei quase surdo hoje. Tenta dar uma moralzinha aí, falou? No mais, eu vou deixando aqui, como sempre, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Eu tava esperando uma ladeira e caiu o Everest na minha cabeça. Nunca na minha vida eu ia esperar aqui no canal uma caixa com esse tamanho, essas dimensões, esse peso aqui de 7 quilos, que inclusive é o mesmo da Boombox, tá? Boombox 2, hein? Não sei da 1 porque eu nunca testei. E a caixa, ela consegue ultrapassar um limite incrível. Essa caixa, ela até tem uma concorrente na JBL, que aqui já me fugiu o nome na cabeça. Mas eu tenho certeza, cara, não preciso nem ir lá olhar pra ter certeza que jamais a caixa concorrente vai ser leve desse jeito aqui. E pra você que acha que a JBL é mais acessível, ó, tá praticamente no mesmo preço, tá? Então, tipo assim, entre partir em alguma coisa que tem uma gama ali maior, né, que tem uma qualidade maior, e se você botar na balança um preço mais acessível em comparativo com a JBL, ou tipo assim, se você for olhar o retorno que você vai ter com o que você tá pagando, meu amigo, já era, cara, já era. Agora eu só preciso me recuperar do meu trauma, né? Deus me ajude, molecada. Valeu, beijo no coração.